que era? É verdade essa coisa de que no momento da crise é que você tem as grandes oportunidades ou as oportunidades estão aí independente disso? Elas sempre estão aí. O que acontece é que nas crises, as grandes instituições recolhem o trem, né? Fica todo mundo querendo não levar chumbo. Uhum. E aí surgem oportunidades, porque o spread abre, pouca gente querendo fazer negócio, e aí é onde você tem ganhos maiores, né? Então, no Garantia, a grande virada que a gente fez foi quando o Delfim Neto tabelou tudo e veio a Max. A Max, 30%, né? Então ali nós ganhamos muito dinheiro. Depois ganhamos dinheiro quando a inflação disparou. Com o Mário Henrique, que fez o refinanciamento compensatório, disparou a inflação. Nós estávamos posicionados na inflação, ganhamos muito dinheiro. Pactual a mesma coisa. Quando teve o plano Collor, nós fomos os únicos que não tivemos dinheiro retido. Não teve? Nem nosso, nem de cliente. Qual foi a mágica? Botamos para fora. Você tinha tirado dinheiro antes. Plano cruzado, nós ganhamos rios de dinheiro. Vocês com liquidez naquela época devem ter nadado de braçada no... Porque para quem não acompanha, para quem é mais jovem, né, doutor Luiz? Foi um plano que limitou a R$50, era um valor ridículo, né? Enxugou todo o dinheiro da sociedade. Hoje é impensável, né? Você pode imaginar que o cara entra na tua conta e tira o seu dinheiro, né? E o desempenho da Asset no Pactual era importante? Era uma rentabilidade boa? No período que eu tive lá, a menor rentabilidade foi 100% sobre dólar. Menor? Menor. A Não menor. é a maior? Não, a menor. A menor rentabilidade? Aí, teve ano que fizemos 1,3 mil%. Nossa, mas... E qual era o... Ali foi a Telebrás. Quando houve a privatização da Telmex no México, saiu a $70 por ação. E a Telebrás estava aqui a 59 cents de dólar. E nós falamos, a Telebrás era 3 vezes maior do que a Telmex. Como é que pode? Aí nós começamos a comprar a 59 cents. Aí acabamos vendendo por $59. Nossa. Só aí foi. Então eram operações. Isso que eu queria entender. Você falou, tem oportunidade sempre no mercado, né? Então hoje nós estamos vivendo, vamos dar um salto, 2025. Antes disso, tá? O senhor pegou o Brasil, a economia brasileira era quase igual à economia chinesa, se não era maior que a economia chinesa. Era um pouquinho maior. Era um pouquinho maior, né? Aí os anos passaram, o senhor montou Garantia, montou Pactual, ganhou dinheiro, e o Brasil ficou. E os chineses foram, né? Foram. E aí? O que aconteceu? Por que nós não fomos... Nós literalmente paramos no tempo, né? Eu tenho uma versão que o Brasil, como toda a Europa, foi dominado por uma filosofia da social-democracia. Então nós aqui do Ocidente ficamos muito envolvidos nesse sistema. Até os Estados Unidos pegou uma beirada disso. E qual era a filosofia da social-democracia? Como era um aglomerado de gente, um pouco mais esquerda, um pouco mais direita, tinha uma mistura de tudo, não permitia, então, criar líderes carismáticos ou grandes líderes. Então a última safra saiu, que foi Riga, o Gorbachev, Thatcher, etc. E a social-democracia tomou conta do mundo. Qual era a filosofia? Então, como é um aglomerado, não vai sair líder nenhum, nem vamos deixar. Porque se aparece um, a gente derruba, aparece outro, a gente derruba, não deixa para a gente manter o poder. Porque hoje aqui no Brasil a gente fala do centrão. Isso. Mas o que eu preciso fazer para segurar o povo? Para não dar uma queda da Bastilha?
Aí eu preciso ficar dando benesses para o povo. Então criamos salário família, criamos... Primeiro foi FGTS, depois Bolsa Família, Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Supermercado. Então, enquanto tinha superávit nas contas desses países, foi gastando o orçamento. Então, o Fernando Henrique, quando deixou, a dívida estava em 23% do PIB. Então, tinha espaço. Acabou o orçamento, ninguém mais tinha orçamento disponível, vamos endividar. Então, começou a se criar dívida. Então, a régua do sarrafo da dívida, que era bem baixo, a Europa, quando chegava a 40%, era um escândalo, nós aqui passávamos de 20%, era um escândalo. Então, eles foram subindo o sarrafo. Então, a Itália tem 200 e tantos por cento, o Japão não sei quantos por cento. Por quê? Porque ele foi fazendo benefícios sociais, que é para deixar o povo tranquilo. Porque um líderzinho com o povo na mão faz uma revolução. Então, esse sistema está se esgotando. Já acabou, né? Praticamente ainda não acabou, ainda nós estamos crescendo dívida, a Europa ainda está crescendo menos, mas está crescendo a dívida. Mas você viu esse movimento do PIX, que foi uma bobeira, É. tá? É uma bobeira que não é uma bobeira, né? Porque a hora que o cara tem 300 milhões de views num vídeo em que ele está questionando, é mais um imposto, e a sociedade se revolta, né? Fala assim, olha, chega, né? Não dá mais. E de outro lado, a gente tem um problema da Constituição de 88, né, Tulício? Porque aquela Constituição foi feita num momento, talvez politicamente não correto, nós vínhamos saindo de uma ditadura, então ali se pôs tudo, né? Não, tem que ter, mas cadê a contrapartida disso? E nós estamos amarrados nessa... Eu acho que tem a parte do orçamento que está destinada previamente. E ela cresce de acordo com o que cresce a receita. Mas isso aconteceu todo o Ocidente. A Europa está no mesmo problema que nós, toda a Europa, um mais, outro menos. A Itália é um pouco pior, mas a Alemanha está numa crise, a França está numa crise. O que está mais quietinho é Portugal ainda, por enquanto. A Inglaterra, quer dizer, todo mundo que absorveu a filosofia da social-democracia está em crise. E agora o que o Trump está fazendo são medidas fantasmas. Quer dizer, ele não está fazendo medida, ele está fazendo só fantasma. Vou tributar todo mundo. E não tributa. Aí depois vamos negociar aqui que eu quero mais isso. Então ele está tentando derrubar a social-democracia. Então quando se fala que a democracia está em jogo, está em risco, não é a democracia que está em risco, é a filosofia da social-democracia que está ruindo. Então, os amontoado de partidos estão se esfacelando. Um junta para cá, outro junta para lá, um muda de discurso. Estão tentando mudar de roupa para ver se não é... E nesse caso, a China, que não tinha a questão social, que era uma ditadura, vai ser do jeito que eu quero. Foi embora. E livre, porque a China ela tem um regime político centralizado, mas comercialmente, industrialmente, é muito competitivo.